Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja em nome de Jesus. Eu me chamo Aline e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre a caminhada de Jesus por cima do mar. Esse vídeo está muito interessante e eu quero que você preste muita atenção no decorrer desse vídeo, porque tem várias coisas muito legais no decorrer desse vídeo e sem muita demora, vamos logo para a vinheta. Roda a vinheta! Eu quero ler a palavra do Senhor que se encontra lá em Mateus, capítulo 14, o versículo 31, que diz assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Bom, nessa conversa é Jesus falando com Pedro. O início dessa história começa assim. Estava Jesus pregando para a multidão e ali também estava juntamente os discípulos ouvindo a palavra do Senhor. Então chegou um determinado momento que Jesus ele pediu para que os discípulos eles fossem em direção ao barco e esperassem ele ali, porque ele ia apenas terminar de despedir a multidão e iria se encontrar com os discípulos lá no barco. Então os discípulos ouviram, a voz do Senhor e obedeceram o que Jesus tinha ordenado que eles fizessem. Então Jesus ele terminou de despedir a multidão, só que quando Jesus Cristo ele terminou de despedir a multidão, ele teve vontade de orar. E Jesus Cristo ele foi orar. Só que quando Jesus Cristo ele terminou de orar e foi em direção ao barco, isso já se passou algum tempo. E o barco ele estava ali, à beira do mar, só que as ondas eram fortes, o vento era contrário. Então fazia com que açoitasse o barco e levasse o barco para o meio do mar. E foi isso que aconteceu. As ondas açoitaram o barco e o barco foi levado até o meio do mar. Aí então, Jesus chegou até um determinado lugar onde o barco era para estar, só que o barco não estava ali mais por causa dos açoites das ondas. Então, ali a multidão já estava despedida, Jesus Cristo já tinha despedido a multidão, não tinha quem levasse Jesus em outro barco até o encontro dos discípulos. Não tinha alguém ali para o conduzir até o encontro dos discípulos, porque o barco já estava no meio do mar. Então, ali não estava mais ninguém, não tinha mais ninguém, não tinha nenhum barco para Jesus ir, não tinha uma canoa, não tinha nada disso. Então, a única maneira que tinha de Jesus Cristo ele se encontrar com os discípulos lá no meio do mar era usando do seu poder, era mostrando o seu poder outra vez. Então Jesus Cristo ele fez dessa forma. Como não tinha ninguém ali para ajudar ele, então Jesus Cristo ele teve que usar o seu poder. E Jesus Cristo assim fez. Jesus Cristo ele começou a ir ao encontro dos discípulos andando por cima do mar. Jesus Cristo ele começou a andar por cima do mar. E quando Jesus Cristo ele começou a andar, não estava dia, não era manhã, não era o comecinho da noite, não era de madrugada. Jesus Cristo ele começou a se deslocar do seu lugar até os discípulos por volta da quarta vigília da noite, que significa das 3 horas da manhã até as 6. A quarta vigília significa das 3 horas às 6 horas da manhã. Então aqui nós percebemos que Jesus ele começou a andar por cima do mar de madrugada, na madrugada da noite. Então eu quero ler uma passagem, um versículo aqui do que os discípulos acharam quando viram aquela pessoa andando ali por cima do mar. O versículo 26 diz assim: E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. E Jesus
porém lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aqui, no início, nós percebemos que os discípulos, eles ficaram com medo daquele homem que estava vindo por cima do mar. Por quê? Porque era madrugada e eles não estavam tendo a ciência, a sabedoria de que era Jesus que andava ali por cima do mar. Então os discípulos, eles ficaram com medo e começaram a gritar, porque eles acharam que era um fantasma, acharam que Jesus era um fantasma. Só que até então eles não tinham a certeza de que realmente era Jesus. Então, Jesus Cristo, ele vendo que os discípulos estavam com medo, estavam temendo, e então Jesus Cristo, ele disse: tende bom ânimo, sou eu. Então, ali Pedro ouviu a voz do Senhor, só que eu acho que Pedro, ele não sabia, não tinha ainda a certeza de que realmente era Jesus que andava por cima do mar, de que realmente aquela era a voz do Senhor andando por cima do mar. Então Pedro, ele disse bem assim: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro. Pedro, aqui nós temos a certeza de que Pedro, ele duvidou de que realmente era Jesus andando por cima do mar. Por quê? Porque Pedro, ele disse: se és tu. O se quer dizer uma dúvida. Então aqui nós percebemos que Pedro, ele duvidou de que era Jesus andando por cima do mar e duvidou de que aquela voz que falou com os discípulos era realmente Jesus. Então aqui percebemos que Pedro, ele duvidou de que realmente era Jesus andando por cima do mar. Só que Pedro, ele disse que se fosse realmente Jesus, que mandasse que ele fosse por cima do mar, né, até o encontro de Jesus. Então Jesus disse: vem. Então Pedro, ele começou a andar por cima do mar também, igual a Jesus. E foi muito engraçado que Pedro, ele começou a andar por cima do mar, e nós percebemos que Pedro, ele teve fé, ele manteve a sua fé e começou a andar por cima do mar. Só que em um determinado momento, em um determinado caminho, né, do encontro de Pedro com Jesus, Pedro, ele começou a temer, Pedro, ele começou a desacreditar, Pedro, ele começou a falhar na fé. Pedro começou a diminuir a sua fé e com toda essa decadência ele foi afundando. Ele foi afundando porque a sua fé diminuiu, porque a dúvida chegou. Então Pedro, ele percebendo que ele mesmo já estava afundando, ele gritou ao Senhor e disse: Senhor, salva-me. Aí aqui nós já percebemos que Pedro, ele confiou novamente de que aquele homem realmente era Jesus. E Jesus Cristo, ele estendeu a mão e disse dessa forma. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então Pedro, clamando a Deus, clamando a Jesus, logo ele estendeu a mão e levantou, tirou Pedro de dentro das águas, e ele se pôs em cima das águas e foram para dentro do barco. E aqui nós percebemos que os discípulos começaram a adorar a Jesus e disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então eu acho que aqui até os outros discípulos duvidaram de que aquele homem que andava por cima do mar por volta da quarta vigília da noite, duvidaram de que aquele homem realmente era Jesus. E com toda essa história de Jesus andando por cima do mar, de Jesus mostrando o seu poder, e os discípulos ouvindo a voz de Jesus, mesmo assim duvidando, e com toda essa história eu quero trazer uma pequena reflexão a você e dizer que a dúvida, ela nos acompanha há muito tempo, né? Todos nós, de uma vez ou outra, temos uma dúvida aqui, uma dúvida acolá.
Mas eu quero te dizer que não deixe essa dúvida te afetar. Não deixe que essa dúvida ela tire a sua fé em Jesus. Porque não tem como existir a fé e existir a dúvida, os dois juntos. Ou existe a fé ou existe a dúvida. E a fé ela só é realmente usada quando a dúvida sai de cena. Então, para que algo aconteça na sua vida através da sua fé, é necessário que a dúvida ela saia do seu coração, que ela saia ali e dê lugar à fé. Assim como Pedro ele teve dúvida de que realmente era Jesus e começou a afundar, a fé é dessa forma. Você não pode ter fé e também duvidar, porque senão as coisas não vão concretizar-se na sua vida. As coisas não vão dar certo na sua vida, porque a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se veem. E é o firme fundamento... Gente, eu esqueci. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, se você está esperando por uma cura, não tem como a dúvida entrar juntamente com a fé e fazer com que o milagre aconteça. Não tem como. Apenas a fé em Deus, a fé na palavra de Deus, que vai fazer com que você ou outra pessoa seja curada. Não tem como você querer que Deus te use, mas você fica ali com a dúvida no seu coração. Não tem como, porque nós temos que ter fé, porque a fé é uma ligação que nós temos com Deus. A fé é algo que faz o milagre acontecer. Essa é a palavra. A fé faz o milagre acontecer. Então, não tenha dúvida de que Deus ele te chamou para uma obra. Não tenha dúvida de que Deus ele te chamou e tem um propósito para a sua vida. Não tenha dúvida de que você vai ser bênção na vida de outras pessoas. Não tenha dúvida de fazer a vontade do Senhor. Tenha fé em tudo aquilo que você for fazer. Isso serve tanto para os nossos relacionamentos, nossa intimidade com Deus, a nossa vida espiritual, como a nossa vida física aqui na Terra. Tudo temos que ter fé nas coisas que nós vamos fazer. E outra coisa muito interessante que eu achei importante pincelar nessa história de Jesus andando por cima do mar, que é a questão de que Pedro, ele teve dúvida de que realmente era Jesus e começou a afundar. E aqui também nós percebemos que existem pessoas que, eu não sei se esse é o seu caso, mas se você agora decidir ter uma vida para Deus, decidir ter uma vida voltada para o caminho do Senhor, você quer ter uma transformação de vida, quer ter uma transformação de história, quer mudar completamente a sua vida, não tenha medo de que essa transformação chegue em você. Porque quando você decidir realmente doar a sua vida, dar sua vida para Deus, Ele vai começar a fazer obras em você, vai começar a te moldar de cima a baixo, do seu pensamento, do seu coração, tudo. Então eu quero te dizer que não deixe que a dúvida de que realmente isso é o certo, de que realmente isso vai dar certo, te atinja. Não deixe que a dúvida ela pare sua caminhada com Deus. Não deixe que a dúvida ela tire o seu foco de Jesus. Então, essa é a palavra de hoje, que nós tenhamos mais fé em nome de Jesus e deixe essa dúvida de lado, deixe essa dúvida para lá e viva uma vida de fé, viva uma vida com fé, porque é dessa forma que o Senhor, Ele deseja que a gente vivamos. Então, vamos viver uma vida mais de fé e não vamos ser igual Pedro, que Pedro em um determinado momento ele teve fé e em outro ele não teve fé. Vamos fazer de tudo para que a nossa fé esteja sempre em seguimento, nunca falhando como a fé de Pedro falhou. Vamos tentar fazer com que a nossa fé esteja sempre ali firme no Senhor, sempre
sem sombra de dúvida, sem que a dúvida entre no meio da fé. Porque fazendo dessa forma, deixando que a dúvida ela se junte juntamente com a fé, isso faz com que a gente não mostre a Jesus que realmente acreditamos nele, de que realmente vivemos para ele, de que realmente confiamos nele. Então a fé, ela é uma prova de fidelidade ao Senhor, uma prova de amor ao Senhor. Então vamos viver mais em fé, que tudo vai dar certo em nome de Jesus. E outra coisa, antes de findar esse vídeo, se você gostou desse vídeo, comente algo aqui que você gostou desse vídeo, alguma sugestão de vídeo, né? Alguma sugestão de temas. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, porque ajuda a proclamar mais a palavra do Senhor, faz com que outras pessoas também ouçam a palavra do Senhor. E deixe o seu like aqui, porque isso também nos ajuda e isso é fundamental para o crescimento do canal. Então, até mais e fique na paz do Senhor Jesus e mais fé, hein, gente? Tchau, tchau!